Eles falaram que no endereço dos fatos, na rua Santa Leocádia, havia ocorrido uma tentativa de roubo. Na sequência, uma criança foi arremessada deste apartamento, do 6º andar. As manchas de sangue indicavam o quê? Que essa criança já entrou ferida. Então, ela não foi ferida lá dentro do apartamento. 50% de casos de queda do 5º e 6º andar pode sobreviver. Estatisticamente, a Isabela tinha 50% de chance de sobreviver se houvesse um atendimento imediato, mas que não houvesse asfixia prévia. No sábado, dia 29 de março, eu me encontrava no plantão. O plantão teve início às 20 horas. Estava um plantão calmo, até atípico para um sábado à noite. Por volta das 0 horas, um pouco mais tarde, 0h30, já no domingo, já no dia 30, 2 policiais militares foram até minha sala e me comunicaram sobre o crime. Eles falaram que havia ocorrido uma tentativa de roubo. E, na sequência, uma criança foi arremessada deste apartamento, do 6º andar. A primeira ligação para o Copom, para o 90 da Polícia Militar, foi feita pelo morador do 1º andar. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia, 138. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número? 138. 138. Jogaram de que endereço? Da altura? Do 6º andar, pelo amor de Deus, jogaram uma criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Que passa? Santa Leocádia. Santa Leocádia, 138, bem. Pelo... Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, filha. Olha se está escutando, bem. Estou ouvindo. Pode aguardar a viatura. Na sequência, outros moradores que, conforme eles iam descendo lá na frente do prédio onde a criança estava, ou iam chegando no prédio, outros moradores vendo aquela cena também ligavam. Outras pessoas que ouviram de prédios vizinhos o grito, o desespero das pessoas ali na frente do prédio também ligaram. Você lê nas gravações que a gente recebeu da Polícia Militar, as atendentes sempre respondendo: olha, nós já temos esse chamado, nós já temos esse chamado. E acho que uma das razões de terem ido tantas viaturas no local foi esse volume de chamados que teve. Foram 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, praticamente 15, 20 viaturas da Polícia Militar. Apesar das dezenas de ligações que foram feitas para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas partiu do Alexandre ou da Ana Carolina Jatobá. Foi considerado incomum. Isso eu questionei ao casal na primeira conversa que eu tive com eles na delegacia, e a resposta que eles tiveram no momento foi de me explicar que era um hábito de família, não primeiro fazer ligação para os próprios pais, para os familiares, e não pedir socorro ao Corpo de Bombeiros. E depois eu questionei novamente: tudo bem, vocês ligaram para o pai dele, ligaram para o pai dela, e na sequência, por que vocês não pediram socorro? Aí eles disseram que não passou pela cabeça deles, eles não tiveram essa reação instintiva de tentar salvar a vida da Isabela. Essa ocorrência entrou cerca de 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, havia um perito de plantão, ele foi para o local, né, e de lá ele já entrou em contato comigo. Olha, eu estou vendo algumas coisas aqui diferentes, como é que nós vamos fazer com esse caso? Então, por telefone mesmo, eu já pude passar alguma orientação, né, e a partir desse momento eu entrei no caso. Quando eu cheguei no prédio, o Alexandre e a Ana Carolina já não estavam lá. Ela já tinha ido para Guarulhos com os familiares dela e ele tinha acompanhado o pai atrás do resgate. Ele foi junto com o pai até a Santa Casa. Então eu cheguei no local, tinham os policiais militares ainda fazendo o trabalho deles, os moradores populares, vizinhos. Só quando eu já estava de saída do prédio,
é que o Alexandre chegou acompanhado do pai. Também não sabiam quem eram eles, aí o policial militar falou, não, esse é o pai da criança e o pai dele, né? E juntos eles foram falar comigo. A primeira conversa que eu tive com ele foi um questionamento dele. Você já pegou o ladrão, já prenderam o ladrão? Depois ele me questionou se podia subir até o apartamento para pegar algumas peças de roupa para se trocar. Eu falei que não podia, que só depois de ser realizada a perícia, da finalização da perícia, é que o apartamento seria liberado para a família voltar. Depois que eu estive no prédio, eu fui para a Santa Casa, porque eu tinha necessidade de ver a vítima, ver as lesões que ela apresentava. A funcionária falou que ela já chegara sem vida, então não houve qualquer procedimento médico no hospital. Quando eu vi a Isabela, eu até me surpreendi, porque eu sabia que ela tinha caído do 6º andar, de aproximadamente 20 metros. Então, a ideia que eu tinha era de encontrar uma pessoa com várias lesões, muito diferente da forma que eu a encontrei. Não parecia uma vítima de um crime tão bárbaro. Parecia um anjinho dormindo. O apartamento, assim, o primeiro momento, quando eu entrei, você já tem a visão, é um corredor que dá acesso primeiro à sala de jantar, depois uma sala de televisão e na sequência tem uma sacada. É a visão que você tem da porta de entrada. Neste corredor já era possível visualizar gotas de sangue. Eram gotinhas pequenas, uma distância da outra, praticamente uma distância como se fosse de um passo de uma pessoa adulta. Ao analisar as primeiras fotografias do local, já foi possível ter uma primeira impressão. Nós já percebemos que alguma coisa não estava coadunando com a história que era apresentada. Não é que essa criança havia sido deixada no apartamento e aí o pai desceu para buscar as outras crianças. Quando retornou, havia um corte na tela e essa criança já estava lá no jardim. Foi jogada pela janela. Era essa a história. Você também via dentro do apartamento que havia uma desorganização em todos os cômodos. Isso daí a gente pode até sugerir que o casal não estivesse vivendo em harmonia ou que eles estivessem de alguma forma frustrados ou infelizes pelo aspecto do apartamento, de alguém que está insatisfeito. Mas não foi observado nenhum tipo de desordem que sugerisse, que indicasse luta corporal. Dentro do apartamento não haviam móveis caídos, qualquer móvel quebrado, fora do lugar, que você pudesse concluir que ocorreu uma luta corporal. O caso Isabela entrou para nós aqui no Instituto como uma tentativa de roubo, onde um elemento desconhecido entrou no apartamento para roubar e acabou jogando uma criança do 6º andar. Era esse o histórico que nós tínhamos, tá? Então caracteriza o quê? Um crime patrimonial. Alguém entrou lá não para jogar uma criança, entrou para retirar alguma coisa de valor daquele apartamento. Então, se nós encontrarmos gavetas abertas e os conteúdos todos retirados, removidos, espalhados pelo piso, isso indica busca. Alguém que realmente está procurando alguma coisa de valor em meio às gavetas de roupa, de peças, etc., joias. Isso caracteriza a busca. Não é o que nós encontramos naquele apartamento. Outra coisa que foi observada é que não houve arrombamento da porta. A porta estava íntegra, então você também, como profissional, já chega a algumas conclusões, porque para a pessoa ter acesso e não havendo arrombamento, a pessoa necessariamente tinha que ter uma proximidade com os familiares ou ser uma pessoa daquele vínculo, daquela família. Enfim, como não houve arrombamento, a pessoa precisava ter essa facilidade de acesso àquele apartamento e àquele prédio. Nós temos que analisar na cena do crime a cena como um todo. Então não é só a mancha do sangue. A mancha de sangue ou qualquer outro vestígio. É aquele vestígio no contexto daquela cena. As características daquela desordem é que era proveniente de um hábito rotineiro daquela família. Então, diante de uma cena em que existiam inúmeras peças de roupas para serem lavadas, para serem passadas e tal, chamou a atenção, evidentemente, uma única fralda no balde, que fora lavada. Por que aquela fralda? Sendo que existiam inúmeras outras ali.
Desde o início, você descarta a possibilidade de uma queda acidental, da criança estar brincando e acabar caindo daquela janela. Primeiro, porque havia a tela de proteção. Segundo, porque a tela era muito firme, difícil até para um adulto cortar. Então, a criança da idade da Isabela, que tinha 5 anos, não tinha capacidade, não tinha condições físicas de cortar aquela tela da forma que foi feita. Olha, tem 2 aspectos bem interessantes com relação às manchas de sangue. Então, primeiro, que já indicavam que a vítima entrou ferida no apartamento. Ela fora ferida em outro local, que não o interior do apartamento. Esse foi um aspecto. O outro é que nós observamos que essas manchas foram parcialmente removidas, a olho nu mesmo. Nós observamos, elas apresentavam características de uma remoção parcial. O que indicava? Alguém tentou limpar, mas não teve tempo hábil, não teve tempo suficiente para fazer uma limpeza ou não conseguiu mesmo visualizar a mancha a ponto de retirar. Então, o reagente foi importante para isso, para demonstrar realmente que aquela mancha fora parcialmente removida, e aí nós partimos para a busca. Onde exatamente essa criança foi ferida. Então, eu examinei o prédio como um todo. Todos os andares, as garagens, até chegarmos no veículo. Nós encontramos manchas de sangue de Isabela. O trabalho pericial ele teve 2 grandes momentos. O laudo inicial, onde nós tínhamos aqueles vestígios, e ali, a partir dos vestígios constatados no local e os vestígios constatados nas peças de exame, especialmente a camiseta usada pelo réu, nós conseguimos estabelecer a dinâmica de como aconteceu. Então, entrou pela porta, parou, ela foi colocada em um determinado lugar, depois foi transportada pela cama e foi defenestrada pela janela. Esse foi um momento. Depois foi o trabalho da reprodução simulada. No trabalho da reprodução simulada, o mais importante foi estabelecer a linha de tempo. Nós tivemos acesso a informações importantíssimas de testemunhas, que presenciaram onde ela estava, a todos os dados da telefônica, do Copom, da Polícia Militar, do resgate, e do próprio GPS. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer a linha de tempo e, juntando todos esses dados, nós conseguimos estabelecer a dinâmica real. Você tem que estabelecer um vínculo, você tem que estabelecer uma motivação para o crime, e um vínculo entre quem praticou o crime e a vítima, para justificar e explicar por que ele quis praticar aquele crime tão bárbaro. Então, eu questionei o casal sobre inimigos, sobre ameaças, sobre vinganças. E eles vendo que seria necessário buscar uma explicação para esse fato, no primeiro momento eles falaram que então poderia ter sido um prestador de serviço do prédio. E eu perguntei por que eles levantaram essa suspeita. A explicação foi que essa pessoa do prédio olhava de forma estranha para Isabela. Foi a única explicação. Só porque ela olha estranha para Isabela, a querer matar a criança, a chegar a matar a criança, não é motivo suficiente. Eles falaram, então, que poderia ter sido outro prestador de serviço, que foi instalar uma antena. Essas pessoas todas que eles iam citando, levantando esses nomes, a gente identificou. Já na segunda-feira, nós ouvimos todas as pessoas. Em 2 dias de investigação, nós ouvimos 23 pessoas. Então, a gente ouviu pessoas que frequentaram a casa da família Nardoni, pessoas que foram vizinhos durante alguns anos do casal no antigo prédio. Então, essas pessoas nos trouxeram informações a respeito do comportamento do casal, como, por exemplo, que eles eram habituados a discussões, nas discussões eles falavam palavrões, que eles já chegaram a se agredir, do extremo ciúmes, principalmente da Jatobá, em relação a Ana Oliveira, que durante uma das brigas do casal, ela chegou até durante a briga a quebrar com a mão o vidro de uma das janelas do antigo apartamento. Nas primeiras declarações, eles relataram o que eles tinham feito naquele sábado. Os dois passaram uma ideia de um casal que tinha uma vida muito harmoniosa, muito tranquila, de muito amor. Diferente de outras pessoas que foram ouvidas,
E de outros casos que eu já investiguei, é normal, é natural que as pessoas se questionem por que alguém fez isso, por que alguém tem capacidade de matar uma criança, o que aconteceu com meu filho. Não, eles não questionaram nada, eles não tinham dúvida de nada, eles praticamente nem falavam da Isabela. Desde o começo, desde a primeira conversa, a história era que havia um ladrão, que o ladrão entrou no apartamento, o ladrão cortou a tela, o ladrão jogou a Isabela. A história era montada do começo ao final. Eles não tinham dúvidas, eles não faziam qualquer pergunta à polícia e eles já afirmaram que nada tinha sido levado do apartamento. Isso, eles já tinham até essa certeza. Viram a Isabela caída, desceram e já tinham a certeza de nada ter sido levado do apartamento. Dentre as mentiras que eles contaram no interrogatório, que nós pudemos fazer provas, assim que eles se deram conta que a Isabela tinha sido jogada, que eles desceram juntos, com as crianças também, até o térreo. Isso foi desmentido de uma forma inquestionável. Quando o senhor Antônio Lúcio liga para o Copom, que foi às 23 horas e 49 minutos e 59 segundos, ele já tem a presença do Alexandre lá embaixo. E por conta da presença do Alexandre, é que ele passa a informação: olha, a criança caiu do 6º andar. Até então ele não sabia quem era aquela criança, até porque a Isabela não morava no prédio, ele não conhecia a Isabela, não sabia de quem era a filha. Ele só identificou a Isabela quando ele viu o Alexandre próximo ao corpo da criança. Depois o Alexandre passou a falar, assim que ele chegou perto do corpo da Isabela, a respeito da presença do ladrão. Portanto, o Alexandre chegou logo no início da ligação feita pelo seu Antônio Lúcio. Dentro dos registros que a gente tem, das chamadas feitas através do telefone fixo do apartamento do casal, há uma chamada para o pai da Ana Jatobá, que ela própria disse que ligou para o pai dela. E essa chamada começa a praticamente 30 segundos depois que o seu Antônio Lúcio liga para a Polícia Militar. Ela fala com o pai dela, desliga o telefone, na sequência ela liga para o seu Nardoni, fala, desliga o telefone. Então, como que ela estaria lá embaixo e o telefone sendo usado dentro do apartamento? Esse foi um dos pontos que a gente conseguiu desmascará-los e mostrar que eles estavam mentindo. Outra coisa que eles contaram, na primeira versão que eles deram, primeiro eles desceram lá embaixo, falaram que a porta tinha sido arrombada. Já na delegacia, na primeira declaração, no domingo, eles disseram não, possivelmente alguém utilizou a cópia da chave, porque a chave ficava à disposição da portaria, que eles trocaram a porta. O apartamento já não tinha a mesma porta que havia nos outros apartamentos quando da entrega do prédio. De maneira que a partir desse momento, as chaves já dessas portas novas não ficavam à disposição do pessoal da portaria. Não tinha como eles terem essas chaves e de alguma forma fazerem cópia para depois entrar no apartamento. Aí a Jatobá disse que, na verdade, possivelmente quem utilizou a chave para entrar no apartamento fez a cópia a partir da chave caída na rua, que ela perdera essa chave. Quer dizer, ela lembrou, depois de 18 dias, que havia perdido uma chave, dando até uma data, e que possivelmente a pessoa que entrou no apartamento e encontrou a chave caída em algum local que ela perdeu. No primeiro momento, a gente já observa que aquele gotejamento de sangue, ele deu início da porta de entrada do apartamento, fazendo o percurso até o primeiro quarto à esquerda. Como não havia sangue no hall, nem no elevador, nem na escada que dá acesso ao apartamento, sabendo que o casal tinha chegado no apartamento com um determinado carro, o carro passou também a ser extensão do local do crime. As manchas de sangue indicavam o quê? Que essa criança já entrou ferida. Então, ela não foi ferida lá dentro do apartamento. No domingo de manhã, o corpo da Isabela já tinha sido encaminhado para o Instituto Médico Legal e os legistas que estavam encarregados de fazer a necrópsia, eles observaram que tinham outros sinais de violência, de agressão, diferentes, diversos, de uma queda do 6º andar. Uma das coisas que eles observaram eram sinais característicos de asfixia. E, por outro lado, os sinais relacionados à queda, ao arremesso de uma criança do 6º andar não eram tão exuberantes, não eram tão evidentes. Por conta disso, ele pediu para comparecer até o local. Eu estava a caminho do ML, no domingo, dia 30 de março de 2008, e, como de hábito, telefonei para o colega que estava de plantão
se estava tudo tranquilo. E aí o colega falou, olha, ficou um caso só. Às 5h20 da manhã, chegou uma menina com a história resumida, queda do 6º andar. Mas tem um investigador aqui querendo saber de onde veio um sangramento, havia um sangramento na criança. Queria saber se era da testa. O único ferimento visível para o investigador era na região da testa. E se havia, no exame necroscópico, outra possibilidade, outro local para ver aquele sangramento. Eu fiquei assim estranhando, tive um pouco assim de surpresa, imaginava que ia encontrar uma criança pálida, não, uma queda do 6º andar, uma criança que deveria ter um sangramento interno, uma palidez, mas o que me causou assim uma estranheza foi encontrar uma criança roxa, uma cianose de face e orelhas, uma cianose assim também generalizada. A língua da criança estava para fora, que não é comum nesse tipo assim de trauma. A gente começou ali já notar que além dessa queda havia outro problema com a criança. Esse ferimento na testa poderia ter sido causado até lá na queda. Poderia. Havia sangue, não sabia se o sangue foi esguichado, ou se foi pingado, ou se havia poça de sangue, não havia essa informação. Para a gente é importante ter esses elementos, se a criança andou, de que forma, estava em pé, carregada, enfim, isso é importante saber os vestígios de sangue. Foi esta a razão que motivou a gente chegar à conclusão que nós deveríamos ir até o local do crime para saber o que causou aquele ferimento lá da testa. E nesse primeiro contato que eu tive com eles é que eu soube que a criança tinha sido asfixiada antes de ser arremessada e o ferimento da testa, que provavelmente aquele ferimento era o que tinha gerado sangue no interior do apartamento, a gente só saberia isso depois através do exame do DNA, e que esse ferimento da testa também não tinha relação com a queda. Então, nós conseguimos estabelecer que essa agressão iniciou no veículo, né, no interior do veículo. Aí, por qualquer motivo, essa criança foi transportada até o apartamento e esse ferimento foi tamponado, porque não houve qualquer outra mancha até a entrada do apartamento. Aquela peça que tamponava, que provavelmente foi a fralda, pela disposição das manchas existentes na fralda, né, ela foi retirada. E aí começam as manchas de sangue. Dão início àquela sequência das manchas de sangue até a janela de onde ela foi defenestrada. Tá? E isso, em conjunto com as marcas da tela que foram deixadas na camiseta, nós conseguimos colocar os réus na cena do crime ativamente. Porque passivamente eles moram lá, né? Moravam lá. No início da investigação, nós já obtivemos o ofício da Polícia Militar com todas as ligações que foram feitas para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Então, a gente já tinha o tempo exato, o momento exato que a Isabela tinha sido defenestrada, porque a ligação foi praticamente segundos depois da Isabela ter caído lá no gramado. Durante a investigação, nós obtivemos uma informação de que o veículo deles tinha um rastreador. E, inclusive, o rastreador foi instalado no dia do crime, no sábado de manhã. Dentre as informações, vinha o horário exato do desligamento do motor no endereço do local, ou seja, quando eles estavam na garagem, desligaram o motor. Subtraindo o tempo da chegada do casal até a queda da criança, passaram-se 12 minutos e 26 segundos. Para dar sustentação à versão deles, eles falaram, não, nós ficamos um tempo na garagem. Eu desci para pegar minha família, na volta eu não subi direto ao apartamento, a gente ficou um tempo dentro do carro, porque entrou um outro carro com volume de som alto e eu estava com medo de acordar as crianças, então a gente ficou um tempo na garagem. Considerando o mínimo possível de um ser humano subir, descer, esperar o elevador, abrir a porta, etc., o mínimo seria de 19 minutos aproximadamente. E o tempo máximo que tudo aconteceu foi de 12 minutos e 26 segundos. Simplesmente já o tempo todo da versão dele não se encaixava de forma alguma no tempo que foi comprovado oficialmente.
Quando da primeira reunião que eu tive com os médicos legistas, eles já foram me passando todas as lesões observadas na vítima. E a partir dessas lesões, a gente já começou a montar a dinâmica de como o crime aconteceu. A criança, então, ela foi vítima de uma agressão na testa. Ela, antes de ser asfixiada, ela sofreu vários tipos de lesões, de agressões. Chegamos à conclusão que essa criança ela foi arremessada ao solo do apartamento e não lá do 6º andar. Havia uma fratura na extremidade aqui do osso, do antebraço, o rádio. Quando tem esse tipo de fratura impactada, que o osso entra na outra extremidade, é que ela caiu com a mão estendida, com a hiperextensão da mão, como um reflexo instintivo de proteção. Ela caiu, então, para trás, com a mão estendida e com o braço estendido, fraturou, então, o osso, viu? Porque ela estava fazendo força, estava em extensão da mão e o braço estendido. A fratura no rádio, que é aqui no punho, o impacto que causou essa fratura tinha sido da palma da mão para o interior do braço, já chegou à conclusão de que essa fratura foi ocasionada quando da queda da vítima dentro do apartamento. E ela necessariamente tinha que estar viva, porque é um tipo de lesão de defesa. Quando a criança vai cair, a pessoa vai cair, instintivamente ela faz o movimento de defesa com os braços, com a mão para se apoiar. É comum na necrópsia o legista examinar a roupa da vítima. E constatei então que havia a presença de vômito na região anterior da sua camiseta. O vômito mostra que ela estava numa posição vertical. Ela não estava deitada de bruço, porque o vômito não atingiria essa região anterior. Ela não estaria também de lado, para cair o vômito, sair da boca e cair nessa região, sinal que ela estava nessa posição erecta. Estava sentadinha ou em pé. Os legistas também me informaram que essa lesão no punho não teria sido causada pela queda, porque ela não caiu sentada. Se ela tivesse caído sentada do 6º andar, necessariamente teria algum tipo de lesão na coluna cervical e ela não apresentava qualquer lesão. Então, eles já concluíram que essa lesão foi antes da queda e que ela chegou viva, porque senão ela não teria essa lesão, esse instinto de defesa. Veja como é importante a análise precisa das manchas de sangue. Então, não só a forma da mancha de sangue, como a quantidade. Então, toda essa dinâmica, essa sequência das manchas que me indicavam a orientação, então, iniciou na soleira da porta, nós temos toda uma sequência pela sala, pelo corredor, até a janela de onde ela foi defenestrada. Num momento específico desse trajeto, nós encontramos uma quantidade maior de manchas. Tá? E essas manchas me indicavam que ali a vítima ela estaria sentada, pela altura que ela foi projetada, e isso em conjunto com as manchas que eu encontrei nas vestes, especificamente na bermuda que ela utilizava, indicou que ela estaria o quê? Sentada com as pernas fletidas. Ela caiu sentada porque esse tipo de fratura do isquio, o isquio é uma parte do osso da bacia, da pelve. É um osso curvo. São dois ossinhos, um de cada lado, que a gente apoia, nós apoiamos no isquio quando nós sentamos. E os ortopedistas sabem muito bem disso, que quando ocorre fratura desse arco, desse osso arqueado, curvinho, da região, então, glútea, a região onde nós sentamos, geralmente é queda com uma pessoa sentada. É característico. A maioria dos casos de fratura de isquio, viu? Ou é uma fratura assim, muito grande, quando cai de uma grande altura, uma grande energia, ele pode fraturar o isquio, mas essa fratura do isquio era uma fratura muito pequena, havia só um tracinho de fratura do lado direito,
mostrando então que ela foi sentada, mas sem muito impacto, sem muita violência, sem muita energia. É uma energia do próprio peso da criança, mas para ter aquele tipo de fratura, teria que ter uma coisa adicional. Além da força da gravidade, houve uma outra força que acrescentou a força da gravidade para causar uma força maior, suficiente para causar aquela fratura do isco. Nesse momento, ela já teve mais 3 ferimentos em razão desse arremesso no chão. Então, teve muito mais dor. Possivelmente, ela tenha dado início a gritos ou, enfim, reclamado de alguma forma. E aí, na sequência, houve asfixia. Durante a necrópsia, nós constatamos que a criança sofreu uma asfixia, uma modalidade esganadora. Essa saliência da língua, o tipo de cianose, as lesões na pele, na região posterior do pescoço, havia uma equimose com sinais de compressão ali de extremidades de dedos. Internamente havia infiltrados hemorrágicos em algumas partes do pescoço, característicos de asfixia, de constrição, de compressão manual. Pelas condições que os médicos legistas consideraram das lesões que ela apresentava tanto no interior da boca e depois as lesões em razão desse arremesso dentro do apartamento, ela não teve nenhum movimento de defesa e não tinha condições de gritar. A conclusão é de que esse grito ouvido por 2 pessoas seja do outro filho do casal. A asfixia, da forma que foi produzida, se não houvesse atendimento emergencial, como não houve, ela fatalmente iria a óbito, só pela asfixia. A partir do momento que foi apreendida a fralda, foi feito através de reagente análise nesse tecido e verificando que havia sangue. Então a gente também já sabia que se havia sangue nesse local, possivelmente aquele local, aquela cena do crime, poderia ter havido sangue em outras partes do apartamento que não eram visíveis a olho nu. Então era necessário fazer uma perícia complementar para identificar eventuais marcas de sangue que foram limpas. Foi feito também essa perícia com o reagente químico, que é chamado Blue Star, identificado uma marca maior de sangue perto do braço do sofá na sala, e onde possivelmente ela foi jogada nesse local, que ela teve essas 2 fraturas e que houve esse gotejamento da testa, que é o ferimento que ela tinha, e fazendo uma marca maior de sangue nesse local, que depois foi limpo. Antes dela ser arremessada, essa parte desse sangue foi removida e só foi possível descobrir isso através do reagente. O próprio casal informou que eles chegaram no apartamento com um determinado carro, então foi feita perícia nesse carro. E eles informaram aonde cada pessoa estava sentada dentro desse veículo. A Isabela, ela estava sentada atrás do banco do motorista. Quem dirigia o carro era o Alexandre. Foi feito o exame nesse carro e, através do reagente químico, foi detectado sangue nesse carro, exatamente no local onde ele disse, eles próprios nos informaram onde a Isabela estava. Pelo sítio de localização das manchas, não é, eu já sabia que a vítima só poderia estar sentada no banco traseiro, né, logo atrás do banco do condutor, do motorista, tá? Pela localização das manchas. Provavelmente, o pai estava dirigindo, a madrasta, no banco ao lado do passageiro e as crianças atrás, sendo que a vítima só poderia estar, né, sentada imediatamente atrás do condutor. Era possível identificar, além de ser sangue humano e sangue com o perfil genético da Isabela, que era sangue recente. Como ela tinha um corte na testa, esse corte não tem causa com a queda do 6º andar. Então, a primeira conclusão que nós chegamos é que esse corte foi feito dentro do próprio veículo, até porque era o único ferimento com sangramento que ela tinha. Então, se havia sangue recente da Isabela no carro, esse sangue
era proveniente desse corte na testa. Pela disposição das pessoas no carro, a conclusão que nós tiramos é que a Ana Carolina, que estava sentada no banco do passageiro dianteiro, em algum movimento que ela fez para trás, para repreender as crianças, por alguma razão, até porque ela própria disse que no trajeto que o filho que estava na cadeirinha do bebê chorava de forma ininterrupta, então, na tentativa de fazê-lo parar, por alguma razão, houve o ferimento causado por ela com algum instrumento que a gente não sabe qual é, gerando o corte na testa da Isabela. Depois o carro foi parado na garagem. Da garagem até o apartamento não foi encontrado nenhuma gota de sangue. Mesmo com o reagente químico a gente não encontrou. Então, se ela teve um sangramento e esse sangue não é visto nesse percurso, então a gente tem a conclusão de que esse sangue foi estancado com o tecido. De alguma forma, ela sendo carregada no colo, esse sangue foi estancado. E pela idade dela, pelo tamanho dela, com certeza foi carregada pelo Alexandre, não pela Jatobá, até porque tinha um bebê de colo que ela teria necessidade de carregar. E a mão do Alexandre, junto com o tecido, era possível, ao mesmo tempo que ele estancava o sangue da testa, do ferimento da testa, era possível tampar a boca da criança, de maneira que as pessoas não ouviam choro ou gritos da criança. Ela tinha lesões na boca, na mucosa da boca, na língua, viu, que pode ter sido causado por uma compressão da região da boca. Essa fralda que segurava a testa, essa mesma mão poderia estar tentando silenciar a criança. A partir do momento que a família entra no apartamento, esse sangue ele já não tem mais a necessidade de estancar esse sangue, já é retirado esse tecido, no caso pode ser a fralda, e aí inicia o gotejamento, que é compatível com a altura da Isabela estar sendo carregada pelo Alexandre. Até porque a distância de uma gota a outra é uma distância de um passo de adulto. E também pela análise das gotas de sangue, você pode afirmar que essa pessoa está estática, ela não se debate, e ele está caminhando, mas ele está segurando a pessoa e ela está estática, ela não está se debatendo. Então, através dessa análise desse sangue, a gente já tem essa cena do crime, a criança sendo carregada no colo dentro do apartamento. O casal foi convidado a participar da reconstituição, era uma maneira deles contarem o que eles fizeram no apartamento e deles explicarem com maior clareza e disso ser reproduzido também. Então era a oportunidade que eles tinham para mostrar a versão deles. Eles se recusaram a comparecer, é um direito deles, eles até falaram que eles não fariam prova contra eles próprios. A reconstituição, ela ajuda muito na visualização da dinâmica. Aí para nós efetivamente analisarmos as versões, tá? Se elas são viáveis ou não. Tá? Mas quando nós entramos já nessa parte de experimento, tem que ser num ambiente controlado. Eu não posso fazer lá no local durante uma reprodução. Tá? Porque nós temos ali várias pessoas, os atores que estão participando da reprodução. Né? E para que um experimento ele tenha validação técnica, eu tenho que controlar várias variáveis, inúmeras variáveis, ou pelo menos as mais importantes, né? Porque ele tem uma validação técnica. Então não é possível realizar isso numa reprodução simulada. As marcas existentes na face anterior da camiseta, que era a camiseta do Alexandre, que eles usavam, né, no dia do crime, eram perfeitamente visíveis, a olho nu. É evidente que por um olho treinado, né, um olhar de perito. Mas eram visíveis, não houve necessidade de utilização de qualquer tipo de equipamento, reagente, nem nada. Tá? Agora, é evidente que não basta constatar. Tá? Então, eu constatei essa marca, sim. Eu preciso explicar como elas foram feitas. Esse é o trabalho do perito. Né? E nós fizemos isso através de experimentos. Tá? Onde houve o controle de uma série de variáveis, a mesma tela. Fizemos testes com camisetas da mesma marca, mesmo tipo de padronagem de tecido. Né? Tivemos um modelo criminalístico com as mesmas características do réu, para poder fazer os testes. Através dessas marcas, essa retirada de sujidade que nós constatamos na face externa do edifício, foi possível chegar à dinâmica
né, de como ela fora defenestrada. Então, primeiro soltou-se a mão esquerda, ela fez um movimento pendular, deixando essa remoção, né, e na sequência, o ato contínuo, a mão direita foi solta. E aí deixou um outro tipo de marca. Aí, com o manequim pediátrico, nós pudemos demonstrar como isso foi feito. O trabalho de investigação durou 30 dias, onde nós ouvimos 67 testemunhas. O perito que trabalha em crimes contra a pessoa, ele tem que estar muito consciente da responsabilidade que ele tem. Não é porque o trabalho do perito, ele pode inocentar ou condenar alguém. Então, o perito tem que estar muito consciente, principalmente em crimes contra a pessoa, porque nós não lidamos só com aquela vida que foi perdida, mas com a vida de todas as outras pessoas que diretamente ou indiretamente estão ligados naquele caso. Então, é um momento muito importante, de muita responsabilidade e de comprometimento. No momento em que eu terminei o laudo, eu sabia qual ia ser o resultado. Eu tinha consciência e sabia também que era um trabalho que eu teria que defender até o fim. E foi possível, no final dessa investigação, sem qualquer testemunha presencial, nós montarmos esse quebra-cabeças e mostrar efetivamente o que aconteceu na cena daquele crime, graças a um trabalho de empenho, de competência, de comprometimento de todos os profissionais que nele atuaram. Trabalhando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, final de semana, sem cessar. Só assim foi possível a gente chegar no término do inquérito, no último dia, com o trabalho realizado.